Não me lembro de uma pauta em que o Congresso tenha votado por unanimidade, como foi a votação do imposto de renda. Então veja o quanto o tema tributário é sensível à população, sensível ao Congresso. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. Nosso convidado de hoje é o deputado federal Newton Cardoso Júnior. Deputado, começo te perguntando como foi 2025 para o senhor lá na Câmara. Foi um ano agitado para todos, mas eu queria que o senhor destacasse aquilo que o senhor considerou de mais importante, os avanços mais significativos, quais pautas o senhor se envolveu mais e ver que, de fato, avançaram de forma positiva para o país. Muito obrigado por essa pergunta, ela é muito importante. Construir um pensamento em relação a 2025 e, claro, né, o tempo é fluido, não dá para segregar a virada de ano com a virada das coisas que aconteceram. Então, nós temos que resgatar desde o ano de 2024, passando por 2025, a reforma tributária como um dos aspectos mais relevantes, um projeto que marca a história do parlamento conseguindo se desvincular, destravar o crescimento da nação com a aprovação de um imposto sobre o consumo unificado nacionalmente. Depois de tantos anos de discussão, né? Depois de mais de 30 anos e depois de uma legislação que é dos anos 60, dos anos 70, que não reflete mais a realidade daquilo que é considerado como bem, como produto, como serviço, e as coisas não se distanciam mais. Hoje, a nossa legislação tributária ela é mais moderna, sem necessariamente impactar em mais tributo para a sociedade. Nós vamos ter casos relevantes de redução de impostos, redução daquilo que custa para a população especialmente, porque o IBS e o CBS vão ser tributos que vão reduzir em vários aspectos. E não só a reforma tributária, quando a gente fala desse assunto, mas eu também destacaria a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, que foi uma pauta aprovada por unanimidade na Câmara. O senhor considera que ela também tem um peso muito grande agora para frente, vai fazer diferença na vida das pessoas? Certamente. Quem às vezes ficava com aperto para fechar o orçamento, vai ter uma sobra que é muito significativa, que antes era tomada pelo leão. E essa diferença é, de fato, uma marca do que aconteceu no Congresso. Eu não me lembro, em 10 anos, como parlamentar eleito pelo Estado de Minas Gerais, que me orgulha muito, de ver uma pauta votada por unanimidade. Não me lembro. E talvez em tempos anteriores, quando minha mãe foi parlamentar, hoje ela é prefeita, meu pai, saudoso, querido pai, Newton Cardoso, quando ele foi deputado, não me lembro de uma pauta em que o Congresso tenha votado por unanimidade, como foi a votação do imposto de renda. Então veja o quanto o tema tributário é sensível à população, sensível ao Congresso. Agora a gente tem também, por outro lado, a gente teve, né, de um lado a pauta sendo aprovada de forma unânime, que mostrou um interesse muito grande pela aprovação dessa proposta, mas, por outro lado, a gente também viu muitos embates em 2025, é inegável. Como é que o senhor avalia e de que forma o senhor acompanhou esses atritos entre legislativo, executivo, críticas ao judiciário, essa mistura dos poderes? Como é que o senhor avalia isso, deputado? Olha, eu vi particularmente um amadurecimento dessas relações. Nós tivemos um momento de esticar mais a corda, de estressar mais essas visões por conta da polarização que é natural numa fase que o Brasil viveu. Mas com o distensionamento da própria polarização, a população hoje, na grande maioria dela, não quer lado A, lado B, não quer se considerar como esquerda nem direita. A população quer alguém que entregue serviços de qualidade, alguém que entregue com lastro de trabalho, de realizações. Então, isso provocou um distensionamento em que amadureceu as relações. Ou seja, nós enfrentamos uma espécie de discussão da relação entre judiciário, legislativo e executivo, e agora podemos falar de relações de fato qualificadas, mais maduras, o que não significa que são relações mais simples.
São relações que envolvem, de fato, interesses nacionais e são matérias que vão desde o quanto o nosso país está endividado em relação ao PIB até as necessidades de financiamento do dia a dia das funções do governo, em todos os níveis, todas as esferas, né? Na esfera federal, estadual e municipal. E a gente está caminhando para um ano eleitoral, deputado. E o senhor, como presidente de partido, acredito que já esteja também participando ativamente das articulações para 2026, não só no seu estado, mas também de forma nacional. Como é que estão essas articulações? O que a gente consegue adiantar desse processo? Olha, para falar de 2026, é importante que a sociedade esteja atenta a quem está trazendo legados para o processo eleitoral. Não adianta chegar na eleição do ano que vem falando que vai fazer e vai acontecer se você não tem nada para mostrar. Então, um aspecto que eu faço questão de dizer que os nossos candidatos, ou os nossos futuros candidatos, nosso partido MDB, e digo isso por todos os cantos do Brasil, mas especialmente em Minas Gerais, eles vão chegar no processo eleitoral com aquilo que eles fizeram, aquilo que eles mostram para a sociedade como realizações. Isso vai desde o processo de evolução da habitação no estado de Minas Gerais. O Minha Casa Minha Vida voltou com muita força e a gente tem conseguido trazer isso de forma muito pragmática, entregando casa para o povo, de fato garantindo orçamento para a habitação do país, melhorando a qualidade das nossas rodovias na infraestrutura do nosso estado e do nosso país. Então, esse é o diferencial que eu entendo que o nosso partido vai trazer para as eleições de 2026. E, claro, nós vamos fazer questão de deixar claro para quem escolher um candidato ou candidata do MDB. Nós vamos despolarizar a eleição. A ideia é fazer um processo eleitoral mais equilibrado, então. Excelente. O MDB usa um mote muito claro, né? Somos ponto de equilíbrio. A gente procura entender qual que é o interesse da sociedade, não o interesse da política. São duas coisas muito distintas. Então, nós temos uma característica como partido, que é a nossa capilaridade, e isso é em cada estado, isso é de forma em cada município que a gente tem no estado de Minas Gerais, tem uma história com o MDB. Essa capilaridade, ela nos traz uma condição de conversar diretamente no olho do eleitor do nosso estado, daquele lugar. Então isso tira da gente o aspecto ideológico da discussão. A gente respeita cada ideologia e tem que respeitar muito, mas além disso, a gente avança muito no aspecto de entrega, no aspecto concreto. É isso, deputado. Vamos para o nosso desafio. 1 minuto para o senhor responder as perguntas. Bate e volta, em ping-pong. Fechou. Vamos lá, vou ligar o cronômetro. E já passo a primeira pergunta. Um projeto que você quer ver sair do papel? Pô, essa pergunta é 1 minuto só. Quero que os municípios mineiros e brasileiros recebam o seu fundo de participação por território além de população. Muito bem. Próxima. O que você gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão, sobre a sua atuação como deputado federal? Eu tenho um foco muito grande em transformar a vida do povo mineiro. Eu gosto de ir a um determinado município e mostrar o que eu consegui entregar para aquela sociedade. Se você fosse presidente, qual a primeira lei sancionaria? Uma lei que limitasse os gastos exagerados da nossa nação. E por último, o que falta para o Brasil avançar mais rápido? Claro, isso é simples. Produtividade do nosso povo. Tempo esgotado. Deu tudo certo. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!